Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E que o Senhor estava ministrando ao meu coração é sobre nós sermos um vaso do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 18 que o Senhor fala assim, que onde Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Aí fala que ele chamou o profeta lá e falou assim, ó, olha só. Aí o profeta ficava olhando e o oleiro fazia um vaso, aquele vaso quebrava, ele desmanchava, fazia de novo. E ele falou assim, a casa de Israel é desse jeito na minha mão. Amém? Ou seja, vocês são desse jeito na minha mão. E o que me chamou a atenção foi que o Senhor Jesus, quando ele estava lá reunido, lá na casa de Simão, né? Ele estava lá reunido e todas as pessoas que estavam lá, os sacerdotes que estavam lá, todo mundo que estava lá, não recebeu, não saudou o Senhor, não fez como era de costume, quando o visitante chegava em casa, chegava uma visita, você ungia aquela pessoa ou na cabeça, ou nos seus pés, né? Dando boas-vindas. Ninguém fez isso com Jesus. E aquela mulher, ela foi e ela quebrou o vaso de alabastro, cheio de perfume, e derramou aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. E o que eu quero falar para a igreja nessa noite, eu fui pesquisar, e alabastro, querido, ele é um material translúcido, ou seja, ele é um material transparente. Aquela mulher, quando ela trouxe aquele vaso de alabastro, dava para ver o que tinha lá dentro daquele vaso. Tinha perfume lá dentro daquele vaso. Tinha um perfume, aonde o Senhor Jesus fala que a mulher ungiu ele para o seu sepultamento. Eles colocavam ervas aromáticas, né? Faziam óleos aromáticos para ungir as pessoas que morriam, para poder sepultar. Amém? E o vaso era translúcido. E a palavra do Senhor fala que nós somos vasos na mão do Senhor. Aleluia! E o que o Senhor está falando para nós é que nós temos que ter esse vaso, nós temos que ser esse vaso de alabastro, nós temos que ser translúcidos, nós temos que ser transparentes. Ou seja, o Senhor tem que saber, o Senhor tem que olhar e ver o que está aí dentro de você, vaso. Amém? Porque aquele material daquele vaso era transparente, dava para ver o que tinha lá dentro, se era vinho, se era óleo, se era água, dava para ver o que tinha lá. O vaso, aquele vaso, ele era transparente. Louvado seja Deus. E o que o Senhor está falando para nós nessa noite? O que o Senhor falou para mim nessa palavra? Aquela mulher, quando ela quebrou aquele vaso, né? Que ela quebrou, ela derramou. Significa o quê? Que aquela mulher, ela se quebrou diante do Senhor. Ela se quebrou diante do Senhor e ela derramou aquilo que estava dentro dela, que era o perfume, a adoração. Louvado seja Deus. E é tão importante, é tão sério o que aquela mulher fez. Foi tão profundo o que aquela mulher fez, que o Senhor Jesus falou assim, ó, em verdade eu vos digo que aonde for pregado o Evangelho, hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho. Aonde for pregado o Evangelho, será contado o que essa mulher fez. Aleluia. E o que o Senhor está falando para nós é que se nós formos também esse vaso de alabastro, esse vaso transparente nas mãos dele, que ele pode encher, que ele pode colocar lá o perfume dele, o óleo dele, a essência, nós sabemos que o óleo simboliza o Espírito Santo. Se nós formos esse vaso de alabastro nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa encher com o óleo dele, com o Espírito dele, em nome de Jesus, e depois nós vamos sair, nós vamos lá no mundo, sabe? Nós vamos na casa da pessoa que está precisando, nós vamos visitar o doente, vamos visitar o enfermo, vamos ir lá visitar o drogado, e nós vamos pegar o nosso vaso, nós vamos nos quebrar diante dessa pessoa, e o perfume vai cair, o óleo vai cair. Louvado seja Deus. E o Senhor fala assim, ó, se nós fizermos isso, se nós formos esse vaso de alabastro, esse vaso transparente, cheio do óleo, cheio do perfume dele, cheio da essência dele, chegar em algum lugar e nós nos quebrarmos diante dessa situação, diante da pessoa, diante do necessitado, em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Aonde for pregado o Evangelho, vão falar de nós. Aleluia. Ô glória! Glória a Deus.
Aonde vou pregar do Evangelho, vão falar de nós. Porque nós vamos estar sendo como essa mulher aqui, que foi lá e se quebrou diante de Jesus. Amém, igreja? A igreja está entendendo o que o Senhor está falando? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quando o Senhor falou isso, eu falei assim: Senhor, me faz transparente aí. Em nome de Jesus, passa um material. Será que material que o Senhor vai passar aí? Para o Senhor conseguir enxergar, Senhor, o seu bom perfume dentro do meu vaso. O seu óleo, o seu azeite dentro do meu vaso. Porque o vaso tem que estar cheio, igreja. Tem que estar cheio para poder chegar lá e se quebrar. A palavra de Deus fala assim, que ela vinha trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume. Se eu e você não estivermos cheios, o Senhor não pode, nós não podemos nos quebrar, Rodolfo, diante do necessitado. Então, em nome de Jesus, vamos nos encher. Vamos nos encher, que o Senhor vai olhar lá dos altos céus, como o nosso vaso de alabastro é transparente aos olhos dele. Ele vai olhar lá, ele vai ver que a gente está transbordando da unção e do óleo dele. Ele vai falar assim: ó, você chegou lá de frente daquele drogado, você chegou diante daquele necessitado, pode se quebrar. Amém? Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, amém?